A gente sabe que um dos grandes problemas da governança nas empresas familiares é esse. É a empresa virar cabide de emprego dos familiares que não estão preparados para aquelas funções e que chegam lá só porque fazem parte da família. Sim. E criam um problema terrível para o negócio, porque não tem capacidade, não tem preparação para exercer aquelas funções, e para os funcionários, como um fator desestimulante, porque o funcionário vê aquilo e fala o seguinte: pô, eu nunca vou ter futuro aqui dentro, porque as posições importantes são ocupadas pelo pessoal da família. Sejam bem-vindos a todos ao nosso podcast Anote Aí. Estamos aqui hoje, Mauro, estamos aqui onde nós estamos hoje? Adicunto, uma indústria alimentícia no bairro da Moca, aqui em São Paulo, bairro tradicionalíssimo de origem italiana, espanhola, onde tem o Clube Juventus, a Rua da Moca, pizzarias. E Adicunto está aqui há 125 anos, mais de 3 gerações familiares tocando essa indústria alimentícia. E é por isso que a gente está aqui, né? Gentilmente, a Adicunto nos cedeu esse espaço, então nós estamos aqui. E quem quiser conhecer o bairro da Moca, conhecer a Adicunto, é mais do que bem-vindo e eles vão se sentir honrados de receber vocês aqui. E aí, Mauro, tudo bem? Tudo bem, você vê que fonte bonita aqui? É uma fonte. Nós não estamos na Itália, nós estamos na Moca. Por enquanto. Por enquanto. Mas o melhor do dia de hoje é trazer o Cláudio aqui, não? É o Cláudio, nosso convidado. Cláudio, muito obrigado. Para mim é uma honra, são mais de 30 anos, né, de conhecimento, de convivência, e estar aqui hoje numa empresa centenária, falando sobre assuntos importantes, porque vai ter assunto para 2 programas aqui, né? Nós vamos estar falando de 2 coisas muito importantes e que envolvem família: sucessão e governança. E ninguém melhor do que o Cláudio para se apresentar para todo mundo, né, e falar sobre esses 2 assuntos importantes. E sem contar também, e o pessoal assistia os nossos podcasts e perguntava assim: mas vai ser sempre você, Mauro, e só o os 2 chatos falando? 2 conversando? Eu falei: não, calma, é só o começo. É só o começo. A gente vai começar a trazer pessoas para enriquecer essa conversa. Exatamente. E eu tenho certeza que o Cláudio vai ser muito mais do que o corporativo. Ele vai trazer experiência de vida, porque não existe empresa familiar sem uma intensa experiência de vida. Exato. As coisas se misturam. Então, exatamente. Cláudio, seja muito bem-vindo. Seja bem-vindo, Cláudio. Muito obrigado, Mauro. Muito obrigado, Jesse. Eu agradeço o convite por estar aqui. Na verdade, quando o Jesse veio disso, nós conhecemos há mais de 30 anos. O Jesse começou a carreira dele lá na nossa empresa, Siamet. Isso aí. Na verdade, eu sou 2ª geração da empresa. A empresa foi fundada pelo meu pai em 1959. E nós somos uma empresa já sexagenária. Nós completamos agora, no dia 1º de abril, por incrível que pareça, não é mentira, 75 anos de existência. Fundados em 1º de abril de 1959 pelo meu pai. E eu concordo com ele. Eu sou hoje presidente do Cinepeças, ou estou presidente, é isso aí. Você é presidente de uma associação, você não é, você está. Né? É verdade. E eu estou presidente do Cinepeças. Estou muito feliz com isso, é uma experiência muito interessante, mas sou diretor da Siamet já desde 2010, quando meu pai nos deixou, e eu trabalhei com ele durante 20 anos. E, igual, de fato, as experiências pessoais e as histórias, eu acho que elas são únicas, elas são diferentes. A experiência de um não é a mesma de outro. E eu acho que eu posso agregar então alguma coisa nesse sentido. Quando a gente fala em sucessão, eu entendo que numa empresa familiar, a sucessão ela acontece quando o fundador da empresa, o diretor, aquele cara que está no comando, Exato. ele realmente consegue ter um grau de maturidade suficiente para abrir mão do poder. Isso passa muito pelo poder, muito mais do que numa empresa, numa SA, numa empresa grande, onde isso acontece meio que naturalmente. Né? Às vezes até por idade, o cara chega numa certa idade,
estatutariamente ele já não pode mais continuar. Isso já está planejado. Na empresa familiar, não. Sim. O dono da empresa, o fundador, você tem casos que o cara trabalhou até 90 e tantos anos, era ainda o primeiro cara da empresa. E lá no Cinepeças, no grupo de conselheiros, mentores e conselheiros, a gente está tratando isso, né? A governança e sucessão de empresas familiares. E existe aí um cuidado que tem que ser. Você fala assim, maturidade, né? Ter maturidade. O fundador tem maturidade. Mas ninguém funda uma empresa ou ninguém empreende pensando que um dia ele vai ser substituído. Então é um momento de maturidade, de quando você fala assim, eu não vou morrer, eu não estou perdendo poder, né? Tudo isso que você falou faz muito parte dessa reflexão. Eu não vou morrer, né? Eu não estou perdendo meu poder, eu estou só gerando perenidade, aquilo que eu fundei, aquilo que eu criei. Eu tô com o meu filho, é meu filho. Perfeito. E A empresa é meu filho. Por isso que eu achei muito feliz vocês falarem dois temas em conjunto, porque qual é a forma correta de se fazer isso? É difícil para o fundador da empresa abrir mão e sair, e escolher um sucessor e passar tudo para ele. Mas é por isso que vem conselhos de governança. Porque quando a empresa tem um nível de governança já implementado, a empresa tem um conselho de administração e um conselho de família. Então, o ideal é que esse fundador ele saia da administração da empresa, do operacional, mas ele vá para o estratégico, que é o conselho. Entendeu? E aí ele não vai ter esse vácuo de poder. Ele vai continuar exercendo o poder dele, só que numa outra esfera. E isso dá perenidade para a empresa. Porque normalmente, uma empresa familiar, o que acontece? O diretor está muito envolvido no operacional. E ele não tem tempo de pensar no estratégico. Exatamente. Esse é um dos principais Exatamente. problemas que a gente vê nas empresas familiares. Agora eu vou pegar Quando você tem um conselho, você começa a pensar em estratégia. E a gente tem que pensar o seguinte: o operacional ele garante o presente da empresa. Agora, é o estratégico que garante o futuro. Exato. Então, quando você fala em perenidade, você precisa ter a governança, você precisa ter os conselhos para poder pensar como vai ser e desenhar como vai ser o futuro daquela empresa. Mas aí até o Peter Drucker falava, né, que a estratégia de uma empresa era devorada no café da manhã. Isso mesmo empresas grandes, empresas. A gente planeja, faz a estratégia e no café da manhã você descobre que a máquina quebrou e aí você sai do estratégico, vai para o operacional e você está certo. Uma empresa familiar é mais complicado ainda. Mais complicado e o nível, a formação de um diretor de uma empresa familiar, ela tem que ser muito eclética. Agora vai uma... O cara trabalha em todas as áreas, né? Uma empresa grande, não. O cara entende só de uma área, ele é diretor de uma área específica. A familiar, não tem isso. Agora uma curiosidade. Não para mim, eu conheço parte dessa história, né? Mas mal não conhece, tem gente que não conhece. Como foi a decisão de entrar em sucessão? Como foi a decisão do Dr. Moisés e do Dr. Cláudio? Como é que essa história nasceu há 30 anos, mais de 30 anos atrás? Falou, agora é o momento. Aqui começa a criação ou a formação, né? Porque esta é a nossa pegada. Existe vida além dos livros. Tem muita coisa escrita, mas tem muita coisa na administração, gestão, no empreendedorismo que não está escrito. E é aí que mora a nossa curiosidade. E provavelmente quem está nos assistindo. Como é que foi essa decisão? Sim, É 5 minutos que eu aprendi. Agora... Na verdade, eu não escolhi, eu acho que eu fui escolhido porque eu tinha uma carreira de advogado, eu fiz direito na USP, já trabalhava no escritório ali na Faria Lima, almoçava ali pela região, né, vendo pessoas bonitas, bem vestidas. Você era um Faria Limer. Era quase um Faria Lima. E aí, eu percebi numa sexta-feira à noite, prédio fechado, eu trabalhando no escritório, e eu tive um insight, eu parei para pensar, falei, pô, esse escritório tem 8% de participação, estou trabalhando aqui com 27 anos de idade, estou trabalhando aqui 10 horas da noite, podia estar na balada, sou um cara solteiro, e estou aqui nesse lugar e meu pai não tem sucessor na empresa. Eu tenho 2 irmãos,
Cada um foi para uma área, um é engenheiro agrônomo, outro é dentista. E eu sempre soube que o dia que meu pai faltasse, a empresa ia sobrar para mim. Porque eu era o que estava mais Pela próximo. própria formação. Pela formação. Mas mesmo estando mais próximo, é óbvio que eu não estava preparado como advogado para tocar uma empresa. Sim. São áreas muito diversas e você precisa ter uma preparação para isso. Senão você vai ser influenciado por outras pessoas. Sei lá, dentro do negócio, sabe? Você vai ser um boneco na mão dos outros. E aí não adianta. Eu ia largar uma carreira que já estava consolidada Certo. como advogado Pelo incerto. para ir para uma empresa onde eu não ia entender do negócio. Ia ficar à mercê de outras pessoas. Sim. Eu fiquei um ano para tomar essa decisão. Quando eu fui falar com meu pai, foi muito engraçado, porque eu disse para ele: pai, eu queria trabalhar com o senhor. A primeira pergunta que ele me fez foi: mas por que? O escritório está indo mal? E eu falei para ele: não, pai, o escritório está indo bem, mas eu quero ser seu sucessor. E ele me disse, ele falou: eu jamais te faria esse pedido, porque eu jamais pediria para você largar sua carreira para vir trabalhar aqui. Mas se você decidiu isso, eu fico muito feliz e muito bem-vindo. Me deu um abraço e marcamos a data que eu começaria. Eu, na minha cabeça, eu pensei assim: bom, eu sou um advogado formado pela USP, meu pai vai me dar um cargo de gerência lá na empresa. Lógico. Uma coisa assim. Quando eu cheguei lá no meu primeiro dia de trabalho, a primeira coisa que meu pai me disse foi o seguinte: essa empresa não tem lugar para você. Você vai ter que encontrar o seu lugar. E eu não vou tirar o emprego de ninguém para dar para você, porque se eu fizer isso, eu estou acabando com a sua carreira aqui dentro. Então você vai ter que conquistar o seu espaço e vai ter que conquistar mais do que isso, o respeito dos seus colegas. E isso eu acho que foi uma frase. Você disse em off, você falou assim: meu pai era muito sábio e tomou essa decisão. A palavra sábio é exatamente essa medida. E falando para o mundo corporativo, quantas vezes a gente não vê pessoas chegando em posições que não fazem sentido para todo mundo que está lá dentro? E aí você quebra toda essa cadeia de confiança. E o seu pai tomou esse cuidado, porque a gente está conversando aqui para pessoas que trabalham em várias áreas, Em vários setores. Então, olha o cuidado que seu pai teve, quer dizer, não violar, mesmo sendo o filho que decidiu dar continuidade, tomou a delicadeza, o cuidado de não queimar a estrutura inteira. Então, isso é muito sábio. E aí eu vou dar o meu depoimento, porque eu estava lá. Você estava lá. Eu estava lá. E esse cuidado, a gente falou disso num outro programa, foi um cuidado com a cultura não escrita, implícita da organização. Porque havia uma cultura de respeito, de confiança, de experiência, de convivência. A nossa empresa... Uma baita visão, uma sabedoria enorme nessa... Aliás, a parte boa da cultura empresarial é aquela que não está escrita. Está abaixo do nível do iceberg. Mas que ela é saudável. Nós estamos falando de uma cultura saudável aqui. Claro. Não escrita, mas saudável. Cada empresa tem a sua cultura. E como você bem disse, às vezes é saudável, às vezes é não saudável. Mas cada empresa tem sua cultura. Claro. A gente tem que ter a preocupação de perpetuar aquilo que é saudável. Sim. E tirar da cultura da empresa aquilo que não é saudável. Exato. Isso é uma regra de governança. A nossa empresa, meu pai de fato era um sábio. Meu pai era um coach, era um mentor por natureza. Ele era um preparador de pessoas. E ele sempre teve essa preocupação com governança. Desde o primeiro dia da empresa. E essa preocupação de não levar familiares para a empresa sempre existiu no meu pai. Na verdade, as pessoas da família que foram para a empresa, elas foram porque num certo momento a empresa precisou delas e elas tiveram que se preparar anos para isso. Para respeitar justamente esse ponto da hierarquia e da posição com as outras pessoas. Sim. Não desestimular pessoas. A gente sabe que um dos grandes problemas da governança nas empresas familiares é esse. É a empresa virar cabide de emprego dos familiares que não estão preparados para aquelas funções e que chegam lá só porque fazem parte da família. Sim. E criam um problema terrível para o negócio, porque não tem capacidade, não tem preparação para exercer aquelas funções,
e para os funcionários, como Sim. um fator desestimulante, porque o funcionário vê aquilo e fala o seguinte, porra, eu nunca vou ter futuro aqui dentro, porque as posições importantes são ocupadas pelo pessoal da família. Então meu pai sempre teve essa preocupação. Meu pai veio do interior com 17 anos de idade para trabalhar na empresa de um primo dele, que também era uma empresa familiar, imagina, em 1947. Ele entrou na empresa como auxiliar de escritório, ficou 12 anos lá e em 1959 ele saiu para fundar a nossa empresa como gerente geral dessa empresa. Entendi. Ele só estava abaixo dos primos dele, que eram os donos, né? E ele viu coisas nessa empresa, né, de cargos para família, esse tipo de coisa, que ele não levou para nós. Foi um aprendizado. Foi. Um aprendizado. Então, ele entrou, nossa empresa teve esse DNA de governança e teve também um DNA, desde o início, de organização contábil e fiscal. Porque meu pai, a primeira faculdade dele foi de contabilidade, ele tinha uma preocupação muito grande com isso. E isso acabou fazendo a diferença na nossa empresa. Sobrevivência. Na nossa empresa sempre foi diferenciada. Para você ter uma ideia, lá no começo dos anos 70, meu pai contratou a KPMG para fazer uma organização fiscal e tributária de documentações. Naquela época ela não chamava KPMG, ela chamava Dreyfus, a consultoria. E nós tínhamos uma organização documental de empresa grande, entendeu? Isso foi sempre muito importante. Sim. Por exemplo, a Ciamet, em 65 anos, nunca teve um protesto sequer, de um centavo. Eu não conheço outra empresa com essa pegada. Mas, e não só isso, quer dizer, tudo isso passa por governança, nesse respeito. Por exemplo, quando você não tem protestos, você está mostrando que você respeita os seus fornecedores. Sim. Você paga o que você deve. Mas você precisa ter organização para isso também, porque tem muita empresa que sofre protesto não é porque não tem o dinheiro para pagar, é porque não tem o controle. E perde o controle, passam títulos ali que o cara não sabe, tem que pagar e é protestado. Mas essa... Nós nunca tivemos uma reclamação trabalhista, você sabe muito bem disso, que respeitamos os direitos dos funcionários. Nunca tivemos autuações do fisco. Tudo isso aí é ESG hoje, né? O pessoal chama de... e que começou com a governança. Por quê? Porque sempre pagamos imposto de dia por causa dessa organização fiscal e contábil que nós sempre tivemos desde o começo. Então, essas coisas se juntaram. Pra você ter uma ideia, no começo da empresa, isso era até engraçado, porque meu pai tinha essa preocupação, por exemplo, com as regras de ética e de convívio dos sócios. Ele colocou isso dentro do contrato social, que era um documento. Naquela época não se falava de acordo de sócios. Não. E o contrato social é um documento que vai para banco, vai para fornecedor, para qualquer lugar. Então ficava uma coisa engraçada, porque tinham regras lá de convívio dos sócios que estavam dentro do acordo. Depois de muitos anos, a gente tirou aquilo do contrato social, fizemos um acordo de sócios. Sim. E saiu aquilo de lá. Mas você vê que a preocupação existia desde o começo. Desde o começo. Já estava ali. E tem uma coisa, Cláudio, o nome do nosso podcast é Anote Aí. E aí já surge um monte de coisas. O pessoal que está conectado Tem que estar anotando aí. Quer dizer, você está falando de ESG dos anos de 1970, 80, que estava longe de ter essa pirotecnia que existe em cima do ESG, mas era ESG. Sim, os fundamentos era o fundamento. Então eu espero que o pessoal esteja anotando, já tomando nota. E nós fazemos esse programa aqui, naturalmente, pela minha experiência e pela experiência do GESA, muita gente de qualidade se conecta, mostrando a nossa história. E aí você contou como é que você acabou sendo preparado. Vou entrar lá. Qualidade, quer dizer, para muita gente que hoje está em qualidade, muita gente fica falando, poxa, eu não estou num departamento que manda na empresa, estou num departamento, área suporte da empresa, eu queria estar numa área mais decisiva, finanças, talvez. Então, para essas pessoas que trabalham em qualidade, eu queria que você contasse a sua história. Por que você hoje é um cara que domina a governança, tendo começado com qualidade? Eu acho que esse seu relato vai engrandecer muita gente que está meio triste. A qualidade por causa demais. Qualidade, né? E eu vou contar assim, na verdade é o seguinte, quando eu entrei na empresa, a primeira coisa que meu pai me falou, depois de falar que eu não tinha um cargo lá, que eu tinha que encontrar meu espaço,
ele me falou o seguinte: seu conhecimento como advogado é muito importante, mas não é suficiente, vai fazer um MBA. E eu fui fazer um MBA em gestão empresarial, fiz esse MBA, durou quase 2 anos, e paralelamente a isso, fazia isso à noite, na empresa meu pai falou o seguinte: você precisa conhecer os diversos setores da empresa. Então eu ficava assim, 5, 6 meses trabalhando em cada setor. Daí eu passei por contas a pagar, contas a receber, contabilidade, faturamento, compras, fiscal e tributário, RH. Trabalhei em todos os setores, só não trabalhei na produção. Os setores administrativos trabalhei em todos. Fiquei uns 5 anos nessa vida. Eu fui para lá em 1990 e em 1995 surgiu a necessidade, o Gésio já estava lá nessa época, surgiu a necessidade da certificação de qualidade, da ISO 9000. E os clientes começaram a dizer para a gente o seguinte: olha, até o ano que vem, se vocês não tiverem certificados nisso, Já é. pré-requisito de fornecimento, vocês vão perder os pedidos, vocês não vão estar aptos a fornecer. Bateu aquele desespero, né? Todo mundo preocupado, ele perdeu os pedidos. E meu pai chegou e disse o seguinte: nós não temos ninguém que conhece isso aqui. Você vai se preparar para isso e você vai implementar isso aqui dentro da empresa. Ali eu comecei a encontrar o meu espaço e o meu lugar. Porque era uma área que não existia, não estava roubando emprego de ninguém, né? E precisava criar aquilo. Então eu fui estudar a matéria, usei o meu conhecimento, minha facilidade para redação. Eu escrevi todos os procedimentos, as instruções de trabalho, entrevistando o pessoal, né? E nós tínhamos um time lá que estava implementando. O Gésio fazia parte desse time. Trabalhamos várias madrugadas, viramos fazendo isso, né? Isso começou já a me dar uma visão dos nossos procedimentos, dos nossos processos, né? Mas os processos, nessas primeiras vezes, eles eram isolados. Era uma análise vertical que você fazia. Então você dividia, né, isoladamente isso. Eram os primórdios, né? Nós fomos evoluindo, nós implementamos várias normas lá, a QS 9000, a versão nova da ISO, depois veio IATF, a gente foi caminhando nisso, ISO 14000. E quando a gente surgiu aquela norma da ISO que mudou a visão e que eles começaram a fazer a gestão por processo, aí a gente via que a norma transpassava os processos. Sim. Já não era mais uma divisão vertical e sim horizontal. A gente tinha os famosos diagramas de tartaruga. Você lembra disso, que a gente fazia a interação? Sim. Então você começou a ter necessidade de ter uma visão holística. Você precisava ver a interação entre os processos. Os requisitos passavam por vários processos. Sim. Isso me deu um conhecimento muito grande da interação. E o dia que eu precisei começar a fazer a gestão da empresa, isso foi um instrumento de gestão preciosíssimo que eu tinha. Exatamente. Porque eu tinha o conhecimento dessa interação na palma da minha mão, porque eu fiz isso. Você fez. Eu fiz. Então a qualidade me deu essa possibilidade. O sistema da qualidade me deu essa possibilidade, né? E até que, por volta aí dos anos 2002, mais ou menos 2003, meu pai chegou, como sábio que ele era, e falou o seguinte: hoje você conhece a empresa de cabo a rabo, você conhece tudo, está na tua mão. Agora você vai ser meu assistente. Criou para mim um cargo de assistente da diretoria. E eu comecei a sentar numa mesa na sala dele. Você ganhou uma mesa? Ganhei Ganhou na uma mesa. frente, na frente dele. E nós passávamos o dia inteiro juntos. Entendeu? Eu ainda fazia coisas da qualidade, eu fiquei com os 2 cargos. Mas eu ficava pelo menos metade do dia ali na frente dele. E nós começamos, aos poucos, ele começou a dividir as decisões comigo. E nós fomos ali de 2002 até 2010, quando ele faleceu. Quando meu pai faleceu, nós já tomávamos todas as decisões a 4 mãos. Eu já participava de todas as decisões junto com ele. E eu fui ganhando o respeito dele, claro, porque você começa a entregar, né? Meu pai era um cara muito cético e muito exigente. Ele exigia dele mesmo e exigia dos outros. Entendeu? Ele tinha um nível de exigência e ele sempre se preocupou
em ensinar pelo exemplo, transmitir pelo exemplo. Então ele não falava nada que ele não fazia. Ele queria ser sempre o primeiro a chegar, o último a sair. Foi a E eu aprendi muito com ele. minha primeira experiência com Gemba, né? Foi na Ciamet. Ou seja, todo mundo lá na produção, de repente aparecia o seu Moisés, aparecia o Cláudio lá na fábrica. Não, ele falava, tem pessoal pessoa de fábrica. Falando o que aconteceu, e ele lá do lado da máquina. Falou, o cliente ligou. E ele do lado da máquina, falando com o supervisor da produção, E os caras, sim, gerente da produção, e ele lá falando com o operador, e trazia às vezes a peça na mão, porque ele foi numa reunião com o cliente, e chegava lá, naquele tempo eu, menininho, não tinha barba ainda, entendeu? Muito jovem. Não me entendia, mas aquilo ali foi a primeira experiência para mim do Gemba, que era o dono da empresa falando com o operador na máquina, com todo mundo ali, nada disso, mas assim, o que precisa fazer? O que vocês precisam de mim? Mas ele não ia fazer, obviamente ele não ia fazer, Mas não ele ia sabia prover fazer, recurso. mas ele ia falar, Prover recurso. precisa tirar agora, tira agora, o que precisa? Ferramentaria tem espaço? Põe lá na ferramentaria agora, isso aí para corrigir. Põe isso na frente. Esse é a um decisão. ponto que nós, você vê, faz parte da cultura E da é empresa. exemplo, eu tô falando, é Nós exemplo, né? seguimos com isso. E esse, por exemplo, é um dos diferenciais da Ciamet, a flexibilidade, a rapidez nas decisões, entendeu? Que é uma vantagem da empresa familiar. Claro. A empresa familiar tem essa agilidade. vantagem sobre as empresas não familiares, porque você tem essa agilidade. Mas só para fechar, então, eu trabalhei junto com meu pai durante esses, já ali na frente dele, esses 20 anos que nós ficamos juntos, os últimos anos foram de tomar decisão em conjunto. Então a sucessão foi se fazendo naturalmente, de modo que meu pai morreu em uma semana. Ele estava bem, trabalhando, de repente ficou doente e faleceu em uma semana. Ficou uma semana fora da empresa. E quando eu precisei tomar as decisões, a empresa não se ressentiu, porque eu já vinha tomando essas decisões com A transição foi suave. o único transição problema suave. que foi uma transição suave, porque foi bem preparado, foi bem pavimentado. E pela visão dessa pessoa que era uma pessoa sábia, uma pessoa que tinha um conhecimento empírico disso tudo, né, de governança, de sucessão, né, mas que aplicou isso ali na prática. Ele tinha formação também Mas acadêmica. meu pai fez contabilidade, direito também na São Francisco e administração de empresas. Deu aula de administração há muitos anos. Então ele era um cara assim muito voltado para a administração, por essa formação em business, era muito forte nele. Mas quando ele faleceu, a empresa não se ressentiu, mas eu me ressenti. Por quê? Porque meu pai era um cara que ele foi um privilegiado, porque ele morreu com 80 anos, ele fez em janeiro, faleceu no dia 1º de março. E até os 80 anos ele não soube o que era decadência nem física nem mental. Então ele era um cara com 80 anos, que ele tinha uma cabeça, um cérebro de um cara de 40. E uma experiência de vida e de trabalho de 60 anos nas costas. Então ele era um tomador de decisões assim, excepcional, porque ele tinha uma visão de longo prazo absurda. Ele conseguia prever os problemas lá na frente. Isso eu me ressenti. Porque tomar a decisão com meu pai era muito fácil. Quando aparecia um impasse, você falava, bom, e agora? Vamos para a direita ou para a esquerda? Ele falava, vamos para a direita. A gente ia e nunca dava erro. Isso foi muito difícil para mim. Foi muito difícil. Mas a administração do dia a dia, que eram as decisões estratégicas, a administração do dia a dia foi tranquila, a empresa não se ressentiu por causa disso tudo. Então eu acho que a sucessão, só para fechar esse tema com relação ao histórico da empresa e ao meu caso, a gente pode falar disso em teoria, mas eu acho que ela aconteceu de uma forma meio que natural, por uma decisão minha e não do meu pai, mas que foi acolhida pelo meu pai e ele teve o grande mérito de saber me preparar e não me queimar dentro da empresa, ao contrário. Me dando as ferramentas, eu fui adquirindo o respeito das pessoas, né? A confiança das pessoas e eu aprendi que eu pude exercer uma administração por liderança, que é totalmente diferente da administração por medo ou por ameaça. Agora, com toda essa experiência, Claudio, que você está contando da sua empresa, e hoje, no Cine de Peças, você olhando tudo, tem um monte de empresas familiares.
Você diria que o que aconteceu contigo é a fórmula do sucesso? É assim que tem que ser? Ou você colocaria alguma coisa nessa fórmula, mas o pessoal está conectado com a gente, o pessoal está assistindo a gente, quer aprender. A tua história é uma história de 30 anos. O que você atualiza nessa história? O que você recomenda? O que a gente fala para o pessoal que tem os Cláudios hoje com 20 e poucos anos nas suas devidas empresas familiares? Qual que é a fórmula? Ou Moisés, alguns Moisés, que não estão Os donos pensando, que ainda não estão pensando em como passar o business. vão ter que pensar, raciocinar em estruturar uma transição. Passou 30 anos, o que você atualiza nisso tudo? Como é que você dá uma lição pro pessoal aí? Uma sugestão. Sim, então, eu acho assim que, em primeiro lugar, a empresa precisa ter a sorte de ter esse fundador preocupado com isso, com a sucessão. Eu vejo que tem muitas empresas em que o fundador não tem essa preocupação. E o cara já está com idade, já tem lá, mas não está pensando nisso. Você falou de uma transição de 20 anos. Justamente, Uma preparação de 20 A minha preparação anos. levou 20 anos. 20 anos. E a gente vê que ainda tem pessoas, fundadores, que não estão preocupados com isso. O cara está lá, chegando nos 80 anos e não está preocupado com isso. Então, eu acho que a gente precisa, e é o que a gente tem feito através do Instituto Sinipes Educação Corporativa, onde a gente tem um trabalho com empresas familiares muito importante. São as empresas familiares, essas PMEs, elas são a base da nossa cadeia de fornecimento. São essas empresas que fabricam os componentes, né? As empresas maiores, sistemistas, eles compram o componente e montam os sistemas. Então a base está nessas empresas. E elas são muito importantes para toda a cadeia de fornecimento. E a gente tem procurado, através do Instituto, fazer um trabalho diferenciado com as pequenas e médias empresas. E dentro desse trabalho está essa sensibilização do primeiro homem da empresa, do fundador, para a sucessão. Né? Sensibilizado. Ele tem que estar sensibilizado para isso, porque isso é uma decisão top-down. Assim como a governança, também a estruturação de governança, tem que ser top-down. Se o primeiro homem da empresa não estiver convencido disso, não vai acontecer nada. Sim, Ele tem que amadurecer. Esse convencimento Tem que ele pode se dar naturalmente, ou ele pode se dar através de uma sensibilização. Mas você tem que mostrar para ele que, se ele quiser a empresa dele tenha perenidade, ele precisa passar por esses assuntos. E que acaba vindo juntos, porque a sucessão traz a governança. E a governança também traz a sensibilização para a sucessão. E a sucessão tranquila, ela se dá quando você tem a governança juntos, conselhos, depois, onde esse fundador, ele vai sair da operacional, mas ele vai para o conselho, então ele não vai ter esse vácuo de poder, como eu falei. Isso é importantíssimo para convencê-lo. Ter um conselho, né? Quer dizer, uma Porque empresa que não tem. É muito difícil para o fundador ele ter uma relação de amor com a empresa, como se fosse um filho dele. É o filho. Você não abre mão de um filho. Entendeu? Então, se ele tem essa dificuldade para abrir mão da empresa. Quando você tem um conselho, ele entende que ele não está abrindo mão. Ele está dando um outro tipo de participação para o crescimento da empresa. E essa experiência dele, como fundador e trabalhando todas essas empresas, dentro do conselho, ela é fundamental, ela vale ouro. Ela vale ouro. Né? Essa visão. Então, essa visão, e é muito importante. Então, eu acho que o primeiro ponto ali é a gente fazer essa sensibilização para o primeiro homem. Agora, esse primeiro homem, ele também precisa estar preparado, e como meu pai estava, e eu digo para vocês, de uma forma natural, por vivência. Aquilo que ele aprendeu na primeira empresa que ele trabalhou, que era familiar, ele teve muitos aprendizados positivos e muitos negativos. Ele procurou aplicar tudo na nossa empresa. Então, por exemplo, você não pode fazer da tua empresa um cabide de emprego. Você tem que ter essa empresa profissionalizada. Não pode. Isso é uma coisa que tem que ser anotada. Não Isso não funciona. funciona. O cara não pode trabalhar na empresa só porque é da família. Ele tem que estar preparado para isso. Então a preparação do sócio, seja para estar no operacional na empresa e seja para ser um sócio cotista, ela tem que existir da mesma forma. Porque o sócio cotista que não está preparado, ele vai criar uma série de conflitos de interesses, entendeu? Que vão prejudicar a empresa. Então ele tem que estar preparado para isso. E você tem que trazer
para dentro da tua empresa pessoas capacitadas para fazer essa preparação. Hoje nós temos no mercado muita gente capacitada para te auxiliar. E claro que essa capacitação ela tem que ser feita de comum acordo com a família. A família tem que participar disso. Então eu acho assim que a sucessão é uma coisa que tem que ser discutida no conselho de família, entre os sócios, né? Ela tem que ser uma unanimidade ali, ela tem que ser explicada, decidida e unânime. Todos os sócios têm que aceitar aquele sucessor e dar força para ele, e para isso eles precisam estar preparados. O sucessor precisa estar preparado tecnicamente, tem que ter respaldo técnico para fazer aquilo, e os sócios têm que ter a preparação como sócios, para entenderem a posição deles e a participação que eles têm que ter na divisão societária da empresa. Então, eu acho que esse é um ponto fundamental, porque a gente vê que os grandes insucessos das empresas familiares é isso. Na transição da primeira para a segunda geração, a gente vê muitas empresas desaparecendo, porque a segunda geração não estava preparada para isso. E aí ela vai cascatear esses problemas, né? Cascatear. Porque aí vai amplificando. A cada nova geração, filhos, netos, sobrinhos, primos, isso vai cascatear problemas. Chovendo. Chovendo. Empresa. Porque esse problema, quando se leva muitos parentes, o cara está lá, você acaba não tendo uma hierarquia da empresa. Então, os próprios funcionários não sabem para quem que eles se reportam. Você começa a criar uma confusão, né? Sim, entendeu? Então, você ter divisão hierárquica é fundamental. Mesmo que você tenha parentes lá, eles têm que respeitar uma hierarquia. É engraçado. Isso tem que existir. Isso que você fala acaba não existindo. Eu vou falar do ponto de vista do funcionário. Tem um funcionário lá, 1990. Pronto, falei a idade. Era muito claro para nós, nos escritórios, no chão de fábrica, o filho do dono sair, Cláudio. Mas a gente sabia que não respondia para ele. Não. Ele transitava, ele conversava com a gente, ele coletava informação, tal. A gente tinha o respeito, tudo, mas a gente sabia que não respondia para o Cláudio. A gente respondia para o Eduardo, que era o diretor operacional, industrial. A gente sabia que tinha que pegar o aval com o Dr. Moisés, com o presidente da empresa, mas a gente sabia que o Cláudio estava ali em preparação. Mas eu era um funcionário. Ele estava com a gente. Era um funcionário, eu estava no mesmo nível que ele. Exatamente. Então, eu acho que isso é fundamental, né? Um outro ponto, quando você tem uma divisão hierárquica, você começa a estabelecer obrigações e você determina a extensão da liberdade desses sucessores. Direitos e deveres. Porque quando você coloca um sucessor com uma liberdade infinita, Exato. isso é um problema para a empresa também. Isso chama despotismo, não chama? Despotismo, e a gente tem que lembrar que a transparência, a responsabilidade social, elas são pilares da governança. E se você tiver uma liberdade ilimitada, você transpassa esses limites. E aí você vai começar a trabalhar contra. Então, tudo isso a gente vê que é importante o pessoal anotar para saber como fazer essa sucessão bem feita e saber que junto com a sucessão tem que vir os Vamos fazer Veja nós temos que fazer um resumo de tudo isso. Os males da má governança existem tanto nas empresas familiares como nas empresas não familiares. Sim. As empresas familiares ela é carregada por uma emoção por relações que vão além do trabalho, então ele tem cores diferentes. As preocupações, o pessoal que está conectado com a gente tenha uma empresa, esteja ou tenha uma empresa familiar ou não, as preocupações estão aqui. Sim. O Cláudio está dizendo o caminho das pedras, aonde estão os riscos, aonde a gente se perde, onde empresas grandes, vamos falar uma empresa grande que a gente está acompanhando agora, problema de qualidade é a Boeing. A Boeing está com problema de qualidade global, vai arrumar, a gente sabe disso, mas é uma empresa que não é familiar e está sofrendo com isso. E empresas pequenas e médias empresas, também têm seus problemas. Claro. Os males estão aí. As cores são um pouquinho diferentes. Mas o pessoal que está conectado, tenho certeza que pode estar realmente anotando, porque tem muita coisa aqui que o Cláudio está deixando como legado no nosso podcast. E se a gente fizer
eu acho que partindo para uma conclusão, né, desse tema, sucessão, né, que a gente pôde captar, eu vou tentar resumir. Se eu falhar, me corrige. Me ajuda aí, né? Vamos lá. Primeira decisão do fundador. É hora de me suceder. Mas pode ser que ele não tome essa decisão. Se ele não tomar, ele vai precisar ser carinhosamente influenciado e sensibilizado. Porque ele precisa tomar. E é responsabilidade. Eu acho que assim, é sobrecarregar demais alguém que já está muito sobrecarregado. Mas essa sensibilização de quem está abaixo. Ou dos empregados, dos colaboradores, ou dos sucessores naturais, influenciar essa decisão. Eu não consigo deixar você continuar se eu não perguntar para o Cláudio. Quando você fala sensibilização, uma frase, uma palavra bonita, mas como é que você materializa isso? O que é sensibilizar um cara que não tem essa visão que a empresa dele, ele está ficando velho, que ele vai precisar passar? Como é que a gente sensibiliza isso? Não, eu acho que você tem que ser muito pragmático. Mostrar para ele que tudo aquilo que ele construiu, que ele não é eterno, e se ele não escolher o sucessor, enquanto ele estiver ali bem, gozando de faculdades mentais boas e tendo esse poder, inclusive, de influenciar quem vai ser o sucessor. Tempo de corrigir, tomar decisões. O dia que ele faltar, uma coisa dele vai ficar sem comando. E um navio sem comando não vai para lugar nenhum. Eu acho que tem que ser muito pragmático. Eu acho que você tem que, se você me permite, eu vou dar sequência nisso, nesse passo a passo. Sim. Eu acho que vamos lá, passo 2. Depois de influenciar esse tomador de decisão, que tem que ser top-down, tem que ser ele. Depois que ele entender isso, ele vai ter que procurar profissionais capacitados para ajudá-lo, mas ele tem que junto envolver a família dele, os sócios. Porque isso tem que ser uma decisão que passa por todos, para que na frente não tenha um conflito de interesse. Né? E aí, com esses profissionais e com os sócios envolvidos, você vai ter que escolher o sucessor e fazer um plano de sucessão. Esse plano ele tem que ser o mais flexível possível, porque uma sucessão ela tem que ser feita com muita antecedência. Você vê que a minha levou 20 anos. Não só levou 20 anos, mas ela tem que ser feita com antecedência. Você não sabe o que vai acontecer pelo caminho. Então, você tem que ter um plano de sucessão que seja flexível, ele possa ser alterado se mudarem as coisas, as condições, entendeu? Aí, quando você vai escolher os sucessores, você vai ter que começar a verificar quais são as habilidades que esse cara tem. Porque aquelas que ele não tem precisam ser desenvolvidas. Eu, por exemplo, tinha habilidades que eu tinha feito direito, mas não tinha habilidades em administração, né? E eu tive que aprender isso, eu tive que ser preparado para isso. Não foi só experiência. Seu pai não acreditou que era só experiência de vida ali que precisa ter preparação acadêmica para esses caras. O cara poder ter suporte cabedal para poder levar para a empresa. Você não aprende só isso, só com experiência. Tem que ter os dois, é uma fusão. Né? E aí, quando aquele sucessor estiver preparado, né, ou durante a preparação, eu acho que tem que fazer aquilo que meu pai fez comigo. Você começa a colocar esse cara na empresa, dando responsabilidades para ele dentro da empresa. Entendeu? Foi exatamente o que meu pai fez. Aos poucos. E você vai vendo se ele está entregando ou não. Absorvendo. Sensibilizando. Porque na medida que ele vai entregando, você vai aumentando aquelas responsabilidades. E vai chegar um ponto que ele vai estar preparado, naturalmente. Entendeu? Então eu acho assim que meu pai, de uma forma empírica, ele seguiu a cartilha. Ele fez comigo certinho o que eu acho que é o que deve ser feito. Então tá aí a receita, tá aí o passo a passo. Anotem aí, anote aí. Anotem aí. E eu acho que é por aí. Eu acho que se for feito isso, não vai ter erro. Não vai ter erro. Bom, o pessoal ganhou já. Esse assunto já emendou várias vezes em outros assuntos. E vai emendar, que é governança. Que é governança. E aí nós vamos abusar do Cláudio aqui para falar de governança. Nós vamos seguir. Mas a gente encerra esse bate-papo com toda essa enorme quantidade de informação e de experiência de vida que complementa, obviamente, todo o conjunto de formação, né, educacional que você teve, seu pai teve, e que vocês sempre promoveram na empresa, a educação para todos os funcionários. Né, e dando essa história de vida que é extremamente bonita,
né? Não só sua, mas da empresa com 65 anos. Sim. Né? Não é qualquer empreendimento que chega aos 65 anos ou aos 125, como a de conta aqui. Principalmente atuando no setor No setor automotivo, a aí, né? pressão é Mas enorme. então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos encerrar esse episódio agradecendo a Adicunto, agradecendo o Cláudio, Mauro, Prazer. Anderson, nosso produtor, a Weekend. Nós vamos também agradecer, pessoal, uma novidade. Não é uma novidade. O nosso apoiador. Agora nós temos Nós temos um apoiador. Cláudio, conseguimos um apoiador. Conseguimos um apoiador. Incrível. A Doce de Leite Prime. Então a gente quer agradecer ao Douglas e a Vanessa pelo apoio de acreditar no projeto e de estar apoiando. Doce de Leite Prime, eu vou usar o slogan da própria Doce de Leite Prime, o melhor doce de leite do mundo. Tem que provar para saber, né? Mas eu já provei, eu sou suspeito, é o melhor. E como apoiador, todo mundo que estiver nos assistindo, vai aparecer aí um código promocional para que vocês possam utilizar nas redes, nas lojas. Tem desconto? Tem desconto. Tem desconto? Tem desconto. Um doce desconto. Um doce desconto para vocês. A gente vai continuar aqui, porque nós vamos tocar a conversa sobre governança. Então, quem interrompeu o programa aqui vai ter que acompanhar o segundo, para onde nós vamos falar de governança. Mas esse assunto a gente começa no próximo episódio. Tá bom. Excelente. Obrigado, Cláudio. Obrigado. Obrigado. Um prazer. Até mais.